Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um conteúdo no canal Júlio Miguel Neto. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Deixe o seu like, se inscreva, acione o sino de notificação, deixe aquela hypada no conteúdo para que a gente tenha nossos conteúdos entregue para mais pessoas, né? Indicado pelo YouTube para mais pessoas. Então dê essa moral, é de graça, na humildade, não custa nada e ajuda muito ao nosso crescimento, tá bom? Hoje vamos falar, na verdade, esse vídeo a gente fez ontem, mas a qualidade não ficou legal, a internet não estava bacana, mas hoje sim. Vamos falar sobre o mercado da bola, história é essa de Dybala no Flamengo. Vamos falar também sobre Andrés Pereira, tenha sido sugerido ao clube, o Flamengo se posicionou sobre o tema. E também, rapaz, ontem o River Plate penou para eliminar o Libertad, vai enfrentar o Palmeiras, que já tinha feito o resultado por 4-0 na equipe do Universitário, né, pela Libertadores da América, é óbvio, e vai mostrando que essa Libertadores sempre tem alguma coisinha, né? O São Paulo, que passou do Atlético Nacional, mas passou no sufoco, passou nos pênaltis, o River Plate passou no sufoco, passou nos pênaltis, e o Botafogo, hein? Por que choras, John Textor? O Botafogo foi eliminado depois de vencer no primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, por 1-0, gol do Arthur. Gol mais rápido da Libertadores. Foi eliminado rápido também. Já está fora. A LDU de Quito reverteu o placar, venceu no tempo normal por 2-0 e vai ser adversário do São Paulo. Poderíamos ter São Paulo e Botafogo, a garantia de um brasileiro numa semifinal e também a reedição, ano passado, das quartas de finais. São Paulo e Botafogo se enfrentaram na última competição, no qual o Botafogo é ainda o atual campeão do torneio, o Botafogo está fora. Então, os confrontos do lado de lá ficou São Paulo do Brasil e Atlético e LDU de Quito. O São Paulo eliminou o Atlético Nacional, a LDU tirou o Botafogo, e na outra, um grande confronto, Palmeiras e River Plate. É isso aí. Já do outro lado, o Flamengo está cercado de hermanos. O Vélez Sarsfield enfrenta a equipe do Racing, que é atual campeão da Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana, também ganhando o Botafogo. Né? E o Flamengo vai enfrentar os Estudiantes de La Plata. Uma garantia, uma coisa eu sei. Algum Plata vai passar de fase. Ou Estudiantes, ou Plata do Mengão. Esse faz até chover papel picado, amigo. Eu acho que vai dar Mengão nesse confronto. Enfim, as datas para a realização e o início das quartas finais estão previstas entre o dia 16 e o dia 18, do jogo de ida das quartas finais. Estão previstas para 16 a 18 de setembro, daqui a pouquinho. Então, é isso, vamos com tudo. Vamos falar sobre o mercado da bola, mas deixa o like aí, pô, não custa nada, hein? Olha só, muita gente falando sobre essa situação de Paul Dybala no Flamengo. Isso, inclusive, foi noticiado no SBT Esporte, meu amigo. Não há absolutamente nada. Eu estava até conversando mais cedo com o Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, que ele fez uma brincadeira, né? Quando saiu a notícia que a nova patrocinadora master do Flamengo, a Betano, que vai investir quase 900 milhões de reais em 4 anos, né? Um período um pouco mais de 4 anos, né? De 3 anos, na verdade, 40 meses, a patrocinadora já deixou claro, segundo lá o Jardim do jornal O Globo, que não vê problema nenhum de ajudar a custear o salário de um jogador, podemos dizer assim, nível Europa, internacional. Lembrando que a janela fecha no dia 2 de setembro. E vamos ver se vai ser possível esse pagamento, ou então essa contratação ainda nesta janela. Né? A intenção da patrocinadora é ter essa contratação como um símbolo de parceria entre o Flamengo e também a casa de apostas. Mas, enfim, aí numa conversa, numa brincadeira, os dois Gabriéis, né? Assim, Gabriels, o paparazzo rubro-negro e o Gabriel Reis, né? E o Gabriel Orfa estava brincando. O Gabriel Orfa falou, pô, Paul Dybala, tal, fez isso, um vídeo normal. E como é que pode, né? O pessoal já começa a tirar aquilo. E aí falou que a torcida do Flamengo pediu o Paul Dybala, o X, né? O antigo Twitter, é uma loucura. O paparazzo até fez um vídeo brincando sobre isso. E não tem nada. E teve um jornalista falando que é o sonho do Flamengo para 2026, que não para agora, já começando a dar a notícia de uma coisa que não existe, mas se realmente de fato um dia acontecer, vai ser o primeiro a falar. É desespero. O cara está na TV, o cara tem um canal gigante, é complicado falar de amigo, mas não tem nada, né? Aquilo ali foi só uma opinião, uma conversa, uma brincadeira entre pessoas que são jornalistas, mas também são torcedores, estavam ali realmente resenhando no canal do Gabriel Reis, não tem absolutamente nada de Paul Dybala. Né? O Felipe Luiz não deu aval de contratação nenhuma, até porque o Felipe Luiz só tem contrato até 2025, tem tudo para renovar com o Flamengo, mas não há o menor sentido nessa notícia, não tem absolutamente nada de Paul Dybala no Flamengo. O Flamengo não fez proposta, o Flamengo não procurou, o Felipe Luiz não deu aval ainda nesse momento. Hoje, dia 22, está aqui, ó, 22 de agosto,
né? Não há absolutamente nenhum interesse do Flamengo, nem procura pelo jogador, nenhum oferecimento do atleta para atuar no clube de regatas do Flamengo. Fato, o Flamengo ainda vê essa possibilidade nessa janela contratar um jogador para reforçar o elenco, principalmente no setor ofensivo, tá bom? Então é isso, passando rápido essa informação para vocês. Agora, se não tem um jogador que não se ofereceu ao Flamengo, não vamos dizer esse termo que é um pouco pejorativo, mas Andrés Pereira bateu martelo, ele está decidido a voltar ao futebol brasileiro. Ele teve passagem no Flamengo de uma temporada entre meados de 21 e meados de 22, onde depois voltou para a Inglaterra, ele que era do Manchester United, e agora joga no Fulham desde então, desde a saída do Flamengo, né? São 5 anos na equipe inglesa que disputa a Premier League. Ele que tem contrato até junho de 26, não quer mais ficar na Inglaterra, ou dá preferência ao retorno ao Brasil, né? O belga naturalizado brasileiro, ele vê com bons olhos um retorno para o país. E o Palmeiras, que teve interesse no jogador em janeiro, ficou muito próximo da contratação do atleta, é um pouco complicado, né? Ele foi algoz do Flamengo, jogando no Flamengo, né? Naquela entregada em 2021 contra a equipe Alviverde na final da Libertadores, tem justamente o interesse da equipe paulista, mas não tanto afinco no início do ano, né? O Palmeiras no início do ano chegou a oferecer 25 milhões ao Fulham, que não quis a negociação. O jogador agora tem 1 ano para cumprir o seu contrato, pode assinar um pré-contrato já em janeiro de 26 e não é descartada tal possibilidade. Quem sabe até uma rescisão amigável, lembrando que nessa temporada, né, nesse período, o Fulham vai estar na metade das competições, em janeiro de 26, lá o calendário é diferente, né? Ele já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer equipe de futebol mundial. Ele foi sugerido ao Flamengo, né? Mas, embora seja avaliado como um bom jogador, eu conversei com pessoas ligadas à diretoria do Flamengo em torno de 2 meses, 3 meses atrás, que disse que ele é um bom atleta, que é um bom jogador, que, de fato, não tinha o interesse nos valores que estavam sendo noticiados. 25 milhões, pagar 25 milhões no Andrés. O Flamengo, por exemplo, vendeu o Gerson para o Zenit por 25 milhões justamente para poder ter caixa e se reforçar com jogadores mais jovens, né? Na época era avaliado que era um jogador caro pela idade que ele já possuía. E, obviamente, se fosse um valor bem mais baixo, tinha negócio. Esse valor agora está bem mais baixo. Como eu falei, o Fulham pode perder o jogador gratuitamente no final da temporada europeia, que é no meio do ano que vem, ou ele assinar um pré-contrato em janeiro. Então, teoricamente, o momento bom do Fulham também negociar o jogador é agora, né? E dizem que ele está avaliado nesse momento em 13, 14, 15 milhões de euros, uma realidade bem mais, podemos dizer assim, justa do que os 25 que o Palmeiras fez de proposta em janeiro, e o Fulham não aceitou. O Andrés até topou questão salarial, mas a negociação não andou porque ele gostaria de voltar ao Flamengo e prioriza o Flamengo. Ele foi sugerido ao Flamengo. Oferecido é uma palavra muito forte. Ele foi sugerido ao Flamengo que, nesse momento, o técnico Felipe Luiz, né, e o próprio diretor de futebol, eles andam juntos, eles caminham juntos, eles têm raciocínios compartilhados, não vê como prioridade no setor. O Flamengo conta com Jorginho, Saúl, Eric Pulgar, está lesionado, mas vai voltar, Nico Della Cruz, que tem problemas físicos, mas o Flamengo entende que esse excesso de bons jogadores na posição, ele pode ter uma recuperação sempre melhor e ter mais minutos em campo e ajudar a equipe, além de Everton Araújo e Ala. Então, é um setor que, para a diretoria do Flamengo e departamento de futebol, é povoado. Mas, olha, com todo respeito, para ter Everton Araújo e Ala e também o Della Cruz com poucos jogos, poucos minutos, eu ficaria com 4 jogadores, tá? Mas eu quero a opinião de vocês, coloca aqui no comentário. Eu ficaria com Jorginho, Saúl, Pulgar e Andrés. Eu não tenho dúvida disso. Se fosse para escolher entre Andrés e Della Cruz, ele falou contra o Palmeiras, é muito mais jogador. O Della Cruz não joga. Eu já falei que regularidade e minutagem hoje é qualidade, conta muito. Espero que o Della Cruz dê a volta por cima. Mas eu quero a tua opinião, é só minha opinião, quem sou eu? Não sou o dono da verdade, mas eu quero compartilhar com você a minha opinião e também saber a sua. Bota aqui no comentário e deixa o seu like. Então, ele foi sugerido ao Flamengo, que não se animou, e, de fato, ele pode, aí sim, dependendo do andamento das tratativas, voltar ao futebol brasileiro e o Palmeiras surge como favorito para repatriar Andrés Pereira. Então, sobre isso, está muito bem decidido. Convido a todos vocês para 11 horas da manhã, exatamente, 11 horas da manhã, na Rubro News TV, nosso canal primário, a gente está falando sobre o mercado da bola, já começar a falar sobre Flamengo e Vitória e o choro do presidente do Internacional. Parece que o Flamengo está fazendo é errado, né? Quando o Flamengo sofreu na carne ali
5, 6 anos sem ganhar nada praticamente de relevância para poder chegar a esse momento hoje. Parece que é o poste mijando no cachorro, né? O errado que está virando certo. É a troca de valores absurdas. E a gente vai falar muito sobre isso às 11 horas da manhã na Rubro News TV. Peço novamente para você deixar o seu like, se inscrever, acionar o sino de notificação. Nessa sexta-feira, dia 22, a gente volta na parte da tarde com muito conteúdo e notícia atualizada do Clube de Regatas do Flamengo. Valeu? Tamo junto. Então, ó, nada de bala, não tem Andres no Flamengo e a gente vai atualizando vocês sobre o tema. Tá bom? Um forte abraço. Tamo junto.